No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 20, o Senhor Jesus disse que os espíritos malignos, eles vão se submeter a nós. Aí você fala assim, como que eu vou expulsar um demônio? Né? Tem pessoas que às vezes até se assustam com a ideia, né? Imagina se acontecer mesmo, é capaz até da pessoa sair correndo, né? Eu lembro da minha primeira experiência expulsando um demônio. No meio da rua, eu estava evangelizando e um rapaz então muito perturbado veio ao meu encontro e ele não falava nada com nada, gritava no meu ouvido ali, e aí eu fui ficando perturbado e de repente eu dei um grito no meio da rua: "Tá amarrado em nome de Jesus". Acho que eu não deveria ter falado isso, né? Porque manifestou um demônio no meio da rua. Isso foi no ano de 2006. Manifestou um demônio no meio da rua e eu tomei um susto muito grande. E pouca experiência ali, pouca habilidade, eu dei um grito na mesma hora: "Sai em nome de Jesus". Eu acho que o grito foi mais alto do que eu estar amarrado em nome de Jesus. Não sei se o demônio saiu por fé ou se saiu pelo susto. Mas o rapaz voltou a si, depois ele saiu correndo para outro lado. Infelizmente eu não tive mais contato com esse rapaz. Também não guardo o rosto desse rapaz. Às vezes assusta essa ideia pra gente, né? Puxa, como é que vai manifestar um demônio? Agora, se a gente vai colocar as mãos na cabeça de alguém, se o demônio vai manifestar na nossa frente, ou se de repente é distante. Mas distante como assim, pastor? A Bíblia Sagrada diz que o Jacó, ele recebeu uma ameaça de morte do próprio irmão, Esaú. Esaú queria matar Jacó, por causa de um atrito que teve dentro de casa, e o irmão então prometeu matar o outro. A Bíblia fala que a mãe e o pai do Jacó pediu para ele ir para a casa do tio e ficar lá um tempo, talvez um mês, não sei, talvez um ano. Se passaram 20 anos e o Jacó então voltou para casa. Já tinha esposa, já tinha filhos, e agora está voltando para a casa dos pais. E a Bíblia Sagrada diz então que ele vai encontrar com o irmão. Mas quando o irmão está indo de encontro ao Jacó, quando ficou sabendo que o Jacó estava indo de encontro a ele para poder voltar para casa, para sua terra, o Esaú, meus irmãos, então, com 400 homens, estava indo de encontro ao Jacó. O Jacó temeu, se angustiou, né? Porque o irmão tinha prometido matar ele 20 anos atrás, então de repente ainda tinha alguma mágoa, ainda tinha alguma tristeza ali, algum ressentimento, algum desejo, né, de morte ali no coração do Esaú. A Bíblia fala que o Jacó então orou a Deus, começou a buscar a Deus. Apareceu até um anjo ali que lutou com ele de noite. E depois que então teve aquela luta com Deus, o Jacó então foi se encontrar com o irmão dele. Quando eles se encontraram, aquilo que era para ser uma morte, aquilo que era para ser uma tragédia, se tornou num abraço. Um irmão abraçou o outro, beijou o outro, com certeza pediram perdão ali, porque a Bíblia Sagrada diz que eles se abraçaram, choraram, se beijaram. Meu irmão, eu te amo, me perdoe por aquilo que aconteceu. Então, meus irmãos, aquele espírito que era um espírito de morte, ele foi quebrado, se tornou num espírito de mansidão, num espírito de paz, num espírito de perdão, de amor, um espírito de salvação. Então, meus irmãos, se o espírito vai se manifestar na nossa frente, ou se nós vamos orar de longe, às vezes até por um familiar, eu não sei. O que importa, meus irmãos, o que você tem que ter em mente é que o espírito ele vai se submeter a você, né? Um espírito ele vai se submeter a nós. Ele vai se submeter, ele tem que se submeter. Ele tem que se submeter a você. Então é isso que você tem que colocar na sua mente, né? Que às vezes a pessoa até se assusta, né? A pessoa até se assusta, ela começa a pensar: não, mas como é que eu vou expulsar um demônio? Eu tenho até medo disso. Não tenha medo. Não tenha medo, né? Não tenha medo disso, não. Aí no Evangelho de Lucas, né, que eu estava falando do Lucas capítulo 10, no versículo de número 20. Depois eu falei de Gênesis capítulo 27, Gênesis capítulo 33, quando os irmãos se abraçam. Lucas 10, versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Então, meus irmãos, é isso que você tem que ter em mente, que Deus, o Senhor Jesus, deu autoridade para você. Então, seja de perto ou de longe, eu acho que isso pode trazer um pouco de confiança aí ao seu coração com relação aos espíritos. Você não deve temer eles, tá bom? E ore então, porque tudo isso é quebrado. Os espíritos se submetem a nós e nós podemos ver grande salvação e grande livramento sobre a nossa vida, a nossa casa e ao redor de nós também. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus. Receba aqui meu abraço e compartilhe aí também, para que outras pessoas saibam que elas têm autoridade sobre os espíritos, porque Jesus assim nos deu. Fiquem na paz.